Olá, Juliano Goulart aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre perfeição, né? Por que eu quero falar sobre perfeição? Por dois motivos. O primeiro deles é porque tem muita gente no mercado falando que você não precisa de perfeição, porque perfeição de qualquer forma não é inatingível, ninguém é perfeito e etc. Né? E segundo, porque essa mensagem acaba soando de uma maneira completamente equivocada. Muita gente falando que você precisa fazer marketing sem necessariamente ter o alcance disso aqui, ou pelo menos a tentativa de alcance disso aqui. Ou seja, basicamente que você pode dizer que você tem algo que você realmente não tem. E isso nunca vai dar certo. Eu acho que isso é uma mensagem equivocada. Enfim, perfeição pode ajudar imensamente no teu negócio. Quando as pessoas falam que você precisa ter um marketing digital muito bom, eu sou um pouco cético em relação a isso, quando isso não é retratado também no produto. Né? Basicamente, quando a gente tem um negócio, esse negócio ele existe por um motivo, e o motivo é resolver o problema. E quando você tem um produto, então vamos imaginar que isso aqui seja o teu produto, né? Quando você tem um produto, na verdade, ou a gente pode chamar também de problema, né? Quando você tem um problema no mercado, você tem o oposto disso, que é a solução. E o negócio nada mais é do que a solução para um problema, né? Mas ela não é a solução no estado perfeito, no estado ideal. Ela é o mais próximo disso possível. Porque sempre vão existir melhorias e coisas que você pode fazer para tornar isso daqui mais próximo disso daqui. Então vamos imaginar que o teu produto seja que você de repente achou um determinado nicho, né, que significa um grupo de pessoas que tem um determinado problema. Então você achou aquele nicho, você achou o problema, você achou o nicho, e qual é o oposto disso? Qual é o estado ideal disso? Ou seja, vamos imaginar, né, um mundo. Vou pensar num caso que eu até falei outro dia. Vamos pensar no caso da Tesla, né? Para quem não conhece, a Tesla é a fabricante de automóveis elétricos. E a Tesla, qual que é o problema que existia aqui? O problema é que o mundo era poluído constantemente por carros que emitem CO2, que emitem gás carbônico e outros elementos poluentes. Qual é o estado ideal? Qual é o mundo ideal para a Tesla? Ora, é um mundo onde não haja carros que poluem o meio ambiente. Ponto final. Onde o combustível, tal qual ele é completamente substituído por eletricidade. Então, esse foi o desafio da Tesla. Esse era o problema que os consumidores da Tesla tinham, ou seja, não ter disponível um carro que não poluísse o meio ambiente e que pudesse ter eficiência. Agora, o mundo ideal é aquele onde o carro é bonito, ele tem super eficiência e ele consegue realmente ser um carro totalmente independente dos combustíveis tal qual eles são hoje em dia, né? Petróleo, etc. E álcool, etc. Então, essa seria o mundo ideal. A Tesla é hoje em dia a que mais se aproxima desse estado de perfeição. Ela não é perfeita. E antes dela chegar no mercado, alguns carros também tentaram, algumas marcas, né, que produzem carros, fizeram carros elétricos. A Tesla não foi a primeira companhia a desenvolver carros elétricos. Então, como é que ela conseguiu uma vantagem tão grande em relação às outras? Porque ela resolveu melhor esse problema, ela chegou mais perto disso daqui. Mas o teu produto, a tua empresa, não é isso. E ela também não é isso. A tua empresa é uma espécie de subproduto disso daqui. Isso daqui é a tua empresa. Isso daqui é um negócio. Tá? É você realmente conseguir entender qual o problema que aquele grupo específico de pessoas tem e fazer uma engenharia reversa da solução daquilo e vender essa solução. Um produto, uma empresa, um negócio, ele não é um objeto, um produto, ele não é um serviço sequer, ele é a resolução de um problema. Né? Quando você tem a resolução de um problema,
aquilo realmente traz dinheiro, né? Aquilo traz faturamento. E quanto maior for o problema que você está resolvendo, e mais perto do estado ideal você chegar, mais dinheiro você vai gerar. E isso é verdade em qualquer segmento, tá? Não existe um segmento onde o problema seja menor e você chegue menos perto da solução ideal e você vai ganhar a mesma quantidade de dinheiro. Isso não existe. Isso funciona para qualquer segmento. Bom, dito isso, né, vamos falar um pouco mais sobre perfeição, né? Eu queria realmente só mostrar isso daqui, ilustrar um pouquinho isso daqui, para que as pessoas entendam que um negócio não é marketing. Um negócio não é vender o que existe como problema ou uma possível solução, um estado filosófico de perfeição ideal. Isso não é um negócio. O negócio é o processo de solução. É imaginar como os seus clientes seriam num estado ideal, no mundo ideal, fazer engenharia reversa de como é possível sair daqui e chegar aqui e vender esse caminho, vender essa solução. Isso é um negócio. E de novo, quanto maior o problema que você está atacando, mais dinheiro mais faturamento você vai gerar e, obviamente, quanto mais perto da solução ideal você chegar, mais sucesso você vai ter com o teu negócio. Voltando ao caso de perfeição, se a gente tivesse que desenhar a perfeição, se a gente tivesse que ilustrar a perfeição, né, com que a perfeição se pareceria, né? Como é que seria? O que seria isso, né, de perfeição? E para ilustrar um pouquinho esse caso, eu vou usar um exemplo que todo mundo conhece, que é o exemplo do Google. E antes de qualquer coisa, o Google não é perfeito, tá? A gente não está falando de um estado de perfeição absoluta, a gente está falando do conceito de perfeição e o que é possível fazer dentro desse conceito. O Google começou com uma missão, né? Qual é a missão do Google, né? Vamos lá voltar para as raízes, né? O que o Google queria fazer, né? O Google queria informar, queria organizar a informação que existe dentro do mundo. Na época a gente tinha lá motores de busca e nem tinha motores de busca, na verdade, né? Eu acho que existiam um ou dois, enfim, na época, mas que faziam um trabalho muito ruim quando o Google começou. E a intenção do Google era organizar a informação, era organizar aquele index, né? Aquele catálogo de endereços que a gente tinha na internet para que as pessoas pudessem facilmente achá-los. Mas se a gente tivesse que colocar no quadro a missão do Google, outro dia eu estava lendo uma carta aos investidores do Google, muito interessante, eu vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser, é uma carta muito interessante falando sobre, para quem não sabe, carta aos investidores quando você tem investidores na tua empresa, você pode fazer uma carta para assegurar eles do progresso da tua empresa, falando sobre métricas, enfim, é um pouco mais a parte de filosófica e de caminho, mais do que números em si, né? Números vai ser mais no relatório para investidores, mas a carta aos investidores é mais uma questão filosófica e para onde a empresa está indo. E é muito interessante, o Larry Page fala sobre o que o Google está tentando fazer e se você olhar as cartas dos investidores, eu vou tentar colocar o link aqui também aqui embaixo, se você olhar as cartas aos investidores lá atrás, o Google já sabia para onde ele estava indo. O Google tinha um estado de perfeição claro na mente deles. E foi assim que eles conseguiram caminhar tão bem para o que eles têm como concreto hoje em dia. E lá atrás, né, desde muito tempo, o Google tem uma missão que é a seguinte. Vamos lá, de novo, né? Organizar. Isso é a missão, tá? Organizar. Depois eu vou colocar com outras coisas. Organizar toda a informação. Organizar toda a informação e torná-la universalmente disponível e utilizável. Beleza. Missão do Google: organizar toda a informação e torná-la universalmente disponível e utilizável. Vamos quebrar um pouquinho essa frase aqui, essa missão, para entender o que ela significa ao pé da letra, né? Vamos lá, organizar. O que é organizar, né? Basicamente
compartimentar, fragmentar essa informação de maneira que ela possa ser gradualmente, muito mais granuladamente, né, se eu posso utilizar essa palavra, achável, né? Então, organizar toda a informação, né? O que é toda a informação? O que é uma informação? Quando a gente fala de informação, a gente está falando de texto, a gente está falando de imagem, a gente está falando de vídeo, a gente está falando de voz, a gente está falando de música, eventualmente, né? Que aí talvez entraria nessa parte de... Vamos colocar áudio ao invés de voz, né? Vamos colocar áudio. Vídeo, áudio, que aí englobaria, de repente, música e outras coisas, né? Áudio... Então, tudo isso aqui cabe dentro de informação. Não é apenas texto, não é apenas página na internet. Se você lembra, o Google é o detentor do YouTube. Né? O Google tem o YouTube, o Google tem Google Imagens, o Google, obviamente, trabalha com texto. Né? Inclusive, a partir de livros, o Google mapeou praticamente todos os livros que existem escritos por seres humanos. Então, quer dizer, realmente... ele teve o poder, né? Obviamente isso não foi no primeiro momento, mas em seguida ele conseguiu organizar todos os textos, inclusive literários, e áudio no formato de música ou seja podcast, né? Pode ser podcast também. Então informação significa vários itens, né? Toda informação é um conceito bem amplo, mas que pode ser quebrado em pequenas partes. E torná-la universalmente disponível. O que é universalmente disponível? A gente pode estar falando de todo e qualquer ser humano, né? E talvez não só ser humano, né? Todo ser humano, mas de uma forma geral, a gente pode falar também de máquina. Né? O Google concede acesso a outras máquinas, a outros servidores, a outros serviços, a inteligências artificiais. Então, quando a gente fala de universalmente disponível, não significa somente amplamente disponível para seres humanos, mas também para outras empresas, outras máquinas, outros serviços. E utilizável, porque como é que você pode utilizar essa informação? Né? Uma coisa é você ter acesso, torná-la acessível, né? A gente pode... ou disponível, tá? Universalmente disponível. Uma coisa é você ter ela à disposição, outra coisa é de que maneira você pode utilizá-la. E o Google quer transformar toda essa informação em algo também utilizável. Como é que você pode utilizar? Você tem Google Docs, por exemplo, né? Vou colocar aqui o Docs, né? Que são aqueles documentos. Você tem onde você pode compartilhar, né? Vamos colocar aqui compartilhar serviço. Você pode buscar, né? Que também é uma forma de utilização, né? Se você está fazendo algum trabalho, enfim. Você tem não só o acesso à informação, mas você também tem a utilização da informação de uma maneira que mova a humanidade, né? Então, quando você tem um conceito que é bem amplo, mesmo que ele seja bem amplo, ele é quebrável em várias partes para que a gente consiga entender melhor o que aquela empresa ou o que o teu negócio está tentando fazer de uma maneira geral. E é importante lembrar que o Google é um excelente comprador de tecnologia e negócios. Muita gente acha que o Google criou tudo, né? O Google criou tudo do zero. Não, o Google é um ótimo comprador. O Google, para quem não sabe, o Google comprou imagens. A leitura e busca de imagens não era um algoritmo do Google, não era um serviço do Google. O Google comprou o vídeo, né, com o YouTube, com a aquisição do YouTube. O Google queria organizar a informação de vídeo também, isso fazia parte da missão deles. E eles compraram o YouTube justamente para chegar mais perto desse estado de perfeição, né, que aqui está sendo retratado pela missão. O áudio também, o Google tem claramente marchado em direção a podcast, a música, né? O Google, para quem não sabe, tem um serviço de música também, de streaming de música. Então o Google tem sim, através das suas compras, cumprido o seu caminho, né, em direção ao estado de perfeição. E se a gente pegasse outro caso, como o caso da Microsoft, né, por exemplo, a Microsoft, o objetivo era ter um computador pessoal
para cada pessoa no planeta. Eles não têm para cada pessoa no planeta, mas tem uma gama grande de pessoas que utilizam Microsoft, né? E mesmo que não seja, enfim, o sistema operacional é Microsoft, né? Então a grande maioria dos sistemas operacionais é a Microsoft. Obviamente você tem Linux, você tem o sistema operacional da Apple, mas amplamente o mais utilizado é o da Microsoft. Então, voltando um pouco para o caso do Google, muito embora eles tenham uma missão, a missão deles não para somente aí, ela não é só isso, ela pode ter subcritérios que ajudam a empresa, o negócio, a chegar mais perto do estado de perfeição. Por exemplo, uma vez quando perguntaram para o Larry Page qual seria, né, o objetivo maior do Google, né, e aí ele não estava falando necessariamente só da missão do Google, mas sim o objetivo de ideal do Google, né? E a resposta foi que ele gostaria de ver um algoritmo, né? Enfim, uma máquina, um serviço que pudesse trazer a resposta correta para qualquer pergunta, para qualquer pessoa do planeta, instantaneamente. Qualquer pergunta. Né? Isso seria o Google ideal, né? Seria o Google no estado da perfeição. Seria um algoritmo que pudesse instantaneamente trazer a resposta perfeita e correta para qualquer pergunta feita por um ser humano, para qualquer pergunta estabelecida vinda de qualquer pessoa. Isso seria o estado ideal. Né? E por que a gente está falando de perfeição aqui, né? E dando esses exemplos todos? Quando a gente tem um negócio, o que eu vejo muitos empresários muitos negócios fazerem é chegar num determinado estado onde eles estão cumprindo a função deles enquanto produto, né? Ou seja, eles estão resolvendo o problema de uma certa forma, mas eles param de avançar em direção ao estado de perfeição. Eles param de repente aqui. Né? O estado de perfeição por si só, ele muito provavelmente nunca será atingido. Né? A gente vai ter sempre coisas que a gente pode fazer para tornar aquele produto ou aquele serviço mais perfeito, ou mais próximo da perfeição, né? Mas o problema é muitas vezes que as empresas se contentam com um determinado passo, com uma determinada entrega, né? E isso é complicadíssimo, porque isso significa que ela vai morrer em algum momento. E eu vou falar num outro vídeo mais sobre a Tesla e como ela está marchando em direção à perfeição. Mas nesse vídeo aqui eu queria convidar você a entender um pouquinho e a pensar um pouquinho como o teu negócio, se você é empreendedor, se você está no mercado digital, como o teu negócio pode caminhar mais ainda para o estado da perfeição, né? E como ele pode continuamente traçar essa trajetória aqui em direção à perfeição. Se você para num estado, e aí a gente vê a Blockbuster, por exemplo, né, que é um caso que faliu, imagina, para quem viu o quanto a Blockbuster foi forte, a Blockbuster tinha em cada esquina, né? Tinha no mundo inteiro, em cada esquina. Era muito forte, era uma das empresas mais valiosas no mundo. E os caras simplesmente faliram, foram engolidos pela Netflix e por outros provedores, né? Mas a Netflix foi um grande pivô dessa história. Então, por quê? Porque ela parou de tentar chegar no estado da perfeição. A missão dela não era uma missão ideal. E quando você tem uma missão que não é a ideal, você para de caminhar em direção à perfeição, a esse ideal. Se a tua missão, e aí, né, para aquelas pessoas que pregam, não existe perfeição, ninguém pode ser perfeito, então não vale a pena tentar a perfeição. Claro que vale a pena tentar a perfeição. Se você tem um negócio e a tua missão é, por exemplo, sei lá, você tem uma barraca de cachorro-quente e a tua missão é servir 100 cachorro-quentes por dia, não tem perfeição nenhuma ali. Não tem nenhum estado ideal. E o estado ideal, a missão, esse estado ideal, ele serve justamente para você ter uma âncora que te guie naquela direção, para que você possa estar sempre caminhando para aquela direção e para que as pessoas envolvidas no processo da tua empresa, né, saibam, sejam vendedores, sejam pessoas que trabalham com marketing, sejam pessoas que trabalham com customer success, né, com o sucesso do cliente. Enfim, para qualquer pessoa que esteja no teu negócio, que esteja trabalhando contigo na tua empresa, saiba para onde ele está marchando.
saiba para onde ele está caminhando, para que ele possa, inclusive, adaptar o caminho dele se alguma coisa acontecer. Né? Ok, aquele objetivo, aquela meta lá pequena que a gente tinha, ela não existe mais, porque agora o cenário mudou um pouco, etc, etc. Enfim, isso vai variar de caso a caso, mas aquele ponto ideal continua o mesmo. Então eu vou criar um novo caminho por volta disso, de uma maneira diferente, mas que vai continuar indo para aquela direção. Então eu te convido, você, empresário, você que trabalha dentro do mercado digital, ou até fora dele, né, mas principalmente no mercado digital, eu te convido a pensar sobre perfeição e abraçar um pouquinho esse conceito e ver de que maneira, qual seria a tua missão ideal, o que o teu produto gostaria de fazer dentro de um mundo ideal, né? Qual seria o estado ideal em que o teu cliente se encontraria caso ele consumisse o teu produto. Tá legal? Fica aqui essa parte sobre perfeição. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, assina o canal. Eu posto, se você está no YouTube, né? Eu posto de vez em quando falando um pouquinho sobre a minha experiência e também o que eu acredito que seja importante dentro do mercado digital. Um grande abraço.